Olá, seja bem-vindo ao nosso 6º módulo. A partir de agora, iremos enfatizar os elementos importantes na dispensação de medicamentos. Além disso, iremos identificar quais os atores envolvidos na dispensação e o papel de cada um deles. Saberemos também como o ORO subsidia os procedimentos de dispensação de medicamentos. Para refletir. Os medicamentos são os principais recursos terapêuticos nos sistemas de saúde ao redor do mundo. No entanto, o uso incorreto destes pode resultar em tratamentos inefetivos ou inseguros. Tal fato tem sido confirmado pelas crescentes taxas de morbimortalidade relacionadas a medicamentos. No Brasil, os medicamentos são a principal causa de intoxicação, representando 33% das notificações. A adequada dispensação de medicamentos é fundamental para reduzir os riscos associados ao uso dos fármacos. A dispensação é a etapa que antecede a utilização dos medicamentos e, por isso, deve obedecer a critérios bem definidos. Qualquer falha nesta etapa compromete a etapa seguinte e as consequências podem acarretar risco aos usuários, além de elevar os custos dos sistemas de saúde. Conseguiu compreender a importância de abordarmos essa etapa do processo de assistência farmacêutica? Vamos para a aula. Olá, eu sou o professor Divaldo Lira Júnior. Neste módulo, nós vamos falar sobre dispensação e a entrega de medicamentos. Bom, gostaria de iniciar a aula falando que a dispensação e a entrega de medicamentos são etapas técnico-assistenciais fundamentais da assistência farmacêutica. Isso porque coroam todo o esforço despendido durante as etapas do ciclo logístico, desde a seleção até a distribuição, possibilitando o acesso da população aos medicamentos e promovendo o seu uso racional. Apesar da sua importância, a dispensação era negligenciada. Até 1998, o insumo básico da assistência farmacêutica, ou seja, o medicamento, era acessível apenas a 23% da população. Assim, desde a sua criação, o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos tem investido esforços para tornar os medicamentos mais acessíveis para os usuários do SUS. Mas para entender melhor de que maneira o Departamento de Assistência Farmacêutica fez esses esforços para melhorar esse acesso, é importante que a gente observe alguns dados aqui nesta figura. Bom, como podemos observar, o Ministério da Saúde aumentou seus gastos para aquisição e distribuição de medicamentos, de 2003 até 2014, em torno de 650%, passando de 2 bilhões em 2003 para cerca de 12 bilhões no ano de 2014. Com a elevação do orçamento, foram criados diversos programas como o Hiperdia, o Farmácia Popular do Brasil, o Saúde Não Tem Preço, garantindo o acesso aos medicamentos, em especial das doenças mais prevalentes no país, como a hipertensão, as dislipidemias, a diabetes, a asma, entre outras. Na asma, por exemplo, como podemos observar, houve um aumento de atendimento de 853 mil para 4,8 milhões de pessoas entre os anos de 2011 e 2013. Em outras palavras, em 2 anos, 5 vezes mais pessoas foram atendidas por mês. Indiscutivelmente, esse é um dado que demonstra o quanto os medicamentos estão mais disponíveis para a população. Embora tenhamos mais disponibilidade de medicamentos, diversos estudos nacionais e internacionais, como podemos ver, demonstram que, em geral, há baixa adesão aos tratamentos. Mas por que as pessoas têm medicamentos e muitas vezes não usam? Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% dos medicamentos são prescritos, dispensados ou utilizados de forma inadequada em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que o uso de medicamentos leve cerca de 7 mil mortes por ano. Além disso, os custos de internações hospitalares e de outros procedimentos, como exames, atendimentos em urgência, geram um custo de aproximadamente 350 bilhões de dólares anualmente, somente naquele país. No Brasil, dados do projeto piloto do cuidado farmacêutico, desenvolvido pelo DAF em Curitiba, mostram
que dos 561 usuários atendidos, foram identificados 3.145 problemas relacionados à farmacoterapia, uma média de 5,6 problemas por paciente. Mas o dado mais alarmante é que quase 100% dos pacientes apresentou algum problema com seus medicamentos. Em outras palavras, tais dados mostram o surgimento de um novo problema de saúde pública em nosso país. Problema este que é mundialmente conhecido como morbimortalidade relacionada aos medicamentos. Mas o que é a morbimortalidade relacionada aos medicamentos? O termo morbimortalidade representa a junção de duas palavras, morbidade e mortalidade. Morbidade representa o número de pessoas que têm alguma doença dentro de um grupo de indivíduos, em um lugar específico e em determinado período de tempo. E a mortalidade representa o número de pessoas que morreram por uma causa específica, em um lugar específico e em determinado período de tempo. Por exemplo, quando falamos que a taxa de morbimortalidade relacionada aos medicamentos está crescendo, significa que muitas pessoas ficam doentes ou morrem porque usaram algum medicamento de forma errada. Embora não tenhamos dados sobre a morbimortalidade relacionada a medicamentos no Brasil, o Sistema Nacional de Informação Toxicológicas informam que 33% das intoxicações no país ocorrem por causa dos medicamentos. 38% dessas intoxicações ocorrem entre crianças de 0 a 9 anos. É importante destacar que 27% do total de óbitos por intoxicações ocorrem com medicamentos no Brasil. Frente a esse quadro, o que é que o farmacêutico e a sua equipe podem fazer? O nosso atendimento, quando a gente atende ao público, eles não têm o conhecimento que a gente tem, né? Então a gente tem que procurar sempre falar de uma forma mais clara e objetiva para eles entenderem. Então a gente explica sobre posologia, a gente explica até um pouco sobre interação medicamentosa, horários de medicamento, de tomar o medicamento, né? Tudo isso, porque as pessoas têm muita carência em relação a isso. Tem pessoas que chegam com a receita e às vezes assim tá até legível, mas elas já criam um bloqueio de achar que não vão conseguir ler aquela informação. Nós atendemos 35 unidades de saúde, né? Todas são distribuídas através do sistema Horus, 7 farmácias, todas as 7 são feitas dispensação pelo sistema Horus, né? Dando maior transparência sobre todo o processo de dispensação. A dispensação a gente faz ainda para 2 programas, que é demanda judicial e demanda social. Então esses pacientes, eles mandam para cá o parecer deles, né, ou judicial ou demanda social, a gente cadastra esses pacientes, cadastrado aqui na unidade de saúde, a gente faz a dispensação. Geralmente essas solicitações é para um período de 6 meses, se não for crônico, então a cada 6 meses ele atualiza a solicitação dele. Então a gente faz um agendamento para 6 meses. Isso facilita muito, porque esse nosso sistema aqui na Farmácia Central, como não são muitos pacientes, a gente faz o atendimento domiciliar. Então tem um relatório que eu gosto muito no Horus, que é o relatório de agendamento. Nesse relatório a gente consegue visualizar nesse período, essa semana, eu puxei dia 6 a dia 10. Quem são os pacientes que eu vou atender nessa semana? Aí eu vejo lá, sonda uretral. Aí eu já vejo quantos eu tenho que ter nesta semana para atender esses pacientes. Eu posso me programar, já posso fazer a separação antes, já posso ver o roteiro com o motoqueiro para levar para o domicílio e facilita bastante. Se por acaso ele devolver ou então ele não tiver, no momento a gente consegue estornar e reprogramar o agendamento daquele paciente.
Então, uma coisa que a gente luta muito aqui é para manter o agendamento em dia. Se eu entreguei hoje, no próximo 30 dias a gente vai entregar de novo. A gente consegue editar para que a gente confie no agendamento. Então, aqui na Farmácia Central, na demanda social e demanda judicial, a gente consegue atender todo o agendamento. Voltamos para a aula. Como podemos observar, a entrega é diferente da dispensação de medicamentos. Mas para fazer essa diferenciação de uma maneira mais clara, só foi possível conceituar a entrega e a dispensação a partir de 2014. Como podemos observar na figura, a entrega é um ato mecânico de fornecimento de medicamentos nos chamados pontos de apoio terapêutico. Pode ser realizada para os usuários que estão mais estabilizados, com a saúde mais controlada, que apresentam boa adesão terapêutica e que têm relativa autonomia em relação ao seu próprio tratamento. Normalmente essa atividade pode ser realizada por toda a equipe da farmácia e normalmente supervisionada pelo farmacêutico. A dispensação, por sua vez, é um serviço técnico-assistencial, exclusivo da clínica farmacêutica. Ela é realizada em um ponto de atenção, que visa prover um ou mais medicamentos a um usuário, geralmente como resposta à apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado. Neste ato, o farmacêutico informa e necessariamente orienta seu paciente sobre o uso adequado daqueles medicamentos. Bom, a partir desses conceitos e dos depoimentos apresentados, podemos refletir que a equipe deve estar sensibilizada e, principalmente, capacitada para prover os cuidados aos seus pacientes durante a dispensação e a entrega de medicamentos. Para isto, é importante compreender uma etapa importante que antecede a dispensação, a prescrição de medicamentos. Mas em que consiste o ato de prescrever? A prescrição é um ato em que um profissional autorizado, médico, enfermeiro ou odontólogo, seleciona, escolhe, indica a farmacoterapia e escreve a receita, informando o usuário ou a sua família sobre os objetivos desse tratamento, como, quando e por quanto tempo deve-se tomar esse medicamento, quais são os possíveis benefícios, riscos, como por exemplo interações medicamentosas, bem como cuidados específicos, caso esse usuário seja um idoso, uma gestante, uma criança. Vale ressaltar que é direito do usuário receber uma prescrição adequada. Mas quais são os itens obrigatórios para uma boa prescrição? A legislação brasileira descreve quais itens devem estar presentes em todas as prescrições de medicamentos. Os itens são: nome do paciente, nome do medicamento com a concentração ou dose, forma farmacêutica, por exemplo, comprimido, posologia, por exemplo, um comprimido de 8 em 8 horas, modo de usar, por exemplo, via oral, duração do tratamento, ou seja, até quando o paciente vai tomar o medicamento, local e data da emissão da prescrição, e identificação do prescritor, com sua assinatura e o número de registro no respectivo conselho profissional. A legislação também afirma que a prescrição deve ser escrita de forma que possa ser lida e entendida e não pode ter rasuras ou abreviações. São por essas razões que a literatura afirma que é necessário integrar os prescritores e os farmacêuticos dispensadores, bem como sua equipe de farmácia, de modo a combinar conhecimentos e habilidades que são especializados e que podem ser complementares. Só assim será possível proporcionar maior efetividade da farmacoterapia e segurança para os usuários. Bom, mas você conheceu na prática os itens obrigatórios para a boa prescrição e reflete. No meu dia a dia não é bem assim. As prescrições chegam com problemas, são incompletas, muitas vezes ilegíveis, mas ainda há outros problemas. Faltam condições adequadas para o desempenho das atividades de dispensação. O número de farmacêuticos é insuficiente. Isso é uma realidade em boa parte dos municípios brasileiros. Faltam medicamentos também.
Tais situações geram descontentamento, intolerância, impaciência dos usuários que vão buscar os medicamentos e que precisam de orientações. Outro ponto importante são as formas farmacêuticas iguais, que muitas vezes, durante as necessidades do dia a dia, nos confundem e podem causar trocas. Bem como a farmácia, né? Nosso local de trabalho muitas vezes é subdimensionado. E por esse tamanho, por esse aperto, muitas vezes a gente não consegue se desenvolver bem nossas atividades, tanto da logística quanto do cuidado. O conjunto dessas dificuldades nos faz pensar que é importante estabelecer estratégias efetivas que modifiquem todo o nosso processo de trabalho e otimizem as ações que a farmácia, sua equipe, podem desempenhar e disponibilizar para os nossos pacientes. O conjunto dessas dificuldades faz com que muitas vezes os farmacêuticos e seus auxiliares muitas vezes se sintam inibidos, pouco estimulados para desenvolver melhor essas funções. Assim, a farmácia passa a ser apenas um ponto de entrega, deixando em segundo plano uma atividade fundamental, que é a orientação para o uso racional dos medicamentos. Todos os problemas nos obrigam a pensar sobre as possíveis estratégias que provocam a mudança de um modelo eminentemente focado na aquisição e garantia do acesso, por outro que também contemple o cuidado aos usuários. Este novo modelo faz com que a farmácia possa transcender, como eu já disse, esse local apenas de entrega de medicamentos para um ponto de atenção à saúde. Essas estratégias devem passar por uma lógica que envolve a Política Nacional de Humanização, que essa política foi criada em 2003. Ela, em suma, deve investir na maior comunicação da equipe de farmácia e os usuários, humanizando o cuidado. Para isso, é necessário sensibilizar a equipe, mudando essa visão dos profissionais na atenção ao paciente. Essa mudança nos leva a uma lógica que tem que se migrar de uma prática mais mecânica, focada na provisão de produtos, para que se reconheça o papel de cuidador, protagonista na prevenção, recuperação e promoção da saúde. Além disso, deve-se otimizar a assistência e a relação com o usuário. Este usuário, sua família, eles devem ter a possibilidade de aprender, de serem mais educados, de serem empoderados e dessa forma se corresponsabilizar pelo seu cuidado. Nesse contexto é preciso sensibilizar o farmacêutico e a equipe para que abandone uma lógica de modelo verticalizado, em que os profissionais de saúde conhecem mais, os pacientes aparentemente não conhecem nada, para uma lógica que se possa socializar conhecimento, né? Dando a possibilidade de se ampliar as alternativas de se cuidar desse paciente, ok? Então, diante disso, há um aumento da responsabilidade da equipe que amplia essa responsabilidade para os demais pacientes. E com isso se encerra uma lógica somente de entrega de medicamentos. Muitas vezes, por deter esse insumo básico, a equipe hoje, ela muitas vezes trata mal o paciente, seleciona até quem é que pode usar e quem vai ficar sem. A lógica da humanização se baseia numa troca de informações que é horizontalizada, em que todos os pacientes, né, e profissionais de saúde estão envolvidos nesse contexto. Então, a dispensação ela deve buscar um ambiente que possibilite a socialização das crenças, sentimentos, necessidades de saúde dos usuários, personalizando as orientações. A atenção a esse usuário ela pode ser construída baseada na emancipação, que na verdade é uma maior oferta de educação e a ampliação da autonomia. Tais mudanças passam pelo reconhecimento do farmacêutico e do usuário no que concerne à corresponsabilização dos cuidados à saúde e a valorização
tanto do paciente como do farmacêutico, como atores diretos no processo de mudança e de melhora desse quadro clínico. Uma estratégia essencial para humanizar o cuidado e melhorar a dispensação de medicamentos, integrando as atividades da farmácia às redes de atenção à saúde, foi a criação do programa Qualifar SUS em 2012. O Qualifar SUS é o Programa Nacional para a Qualificação da Assistência Farmacêutica e é composto por 4 grandes eixos. O eixo estrutura, como o nome já diz, deve estruturar os serviços farmacêuticos onde você trabalha, investindo na melhoria da sua área física, equipamentos, mobiliários e em você, a fim de favorecer o atendimento ao público. O eixo educação diz respeito ao conjunto de oportunidades que o Ministério da Saúde tem criado nos últimos anos para capacitar de maneira presencial ou à distância, como neste curso, os profissionais envolvidos nos serviços farmacêuticos. Deste modo, você que está me assistindo nesse momento, no seu ambiente de trabalho, pode se atualizar e se qualificar para servir melhor aos nossos usuários. Com respeito ao eixo cuidado, o Ministério tem direcionado ações específicas para que farmacêuticos e suas equipes possam ser preparados, na prática, para cuidar melhor dos usuários de medicamentos. Dentre essas ações de cuidado, eu destaco o projeto piloto do cuidado farmacêutico na atenção básica, que foi realizado em Curitiba em 2014, com apoio da Coordenação da Assistência Farmacêutica Básica do Ministério da Saúde e financiamento do Banco Mundial. Esse projeto é um projeto pioneiro de clínica farmacêutica que vem sendo realizado por 30 profissionais farmacêuticos que durante um ano vem fazendo consultas individuais com usuários que fazem uso de múltiplos medicamentos para que esses pacientes possam otimizar o uso da sua farmacoterapia. O projeto tem tido muito êxito e está trazendo importantes resultados clínicos para mais de 550 usuários atendidos. Em consequência desse projeto, no ano de 2015, ele vai ser ampliado para os municípios de Betim e Lagoa Santa, em Minas Gerais, e para o município de Recife, em Pernambuco. Toda a experiência da implantação do projeto de Curitiba está relatada em detalhes na série de cadernos Cuidados Farmacêuticos na Atenção Básica. Esses cadernos vão estar disponíveis na pasta de material de apoio do nosso curso. Para finalizar o Qualifar SUS, é importante destacar o eixo informação. Este eixo, ele elabora e disponibiliza o acesso a ferramentas como o Horus, o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica. Na dispensação, o Horus pode nos ajudar, por exemplo, mapeando qual é a frequência de medicamentos mais prescritos, os medicamentos que os pacientes vão mais buscar, né? Então, esses pacientes vão fazer o uso desses medicamentos com maior frequência. Eu tenho como mapear, eu tenho como registrar essa informação e, a partir daí, traçar importantes estratégias para o cuidado. Quem são os prescritores que fazem mais indicação de determinado produto? Quais os problemas que nós encontramos mais a partir desses dados que são obtidos? Mas, para conhecer mais essa e outras funções que o Sistema Horus pode nos disponibilizar na prática, vamos conhecer melhor o Sistema Horus. Momento Horus. Todo o processo que envolve a implantação e utilização do Horus vai, de alguma forma, promover a humanização da dispensação de medicamentos no âmbito do SUS. Por exemplo, ao organizar todo o processo de trabalho junto à equipe de assistência farmacêutica para a implantação do Sistema Horus, por meio da conferência de lotes, validades, inventário, saldo de implantação, toda essa movimentação já vai impactar no atendimento mais qualificado da dispensação de medicamentos. O Horus possibilita o registro do agendamento das dispensações de medicamentos de uso contínuo. Esse agendamento pode ser acompanhado pelo próprio usuário SUS, por meio do aplicativo Horus Cidadão. Além disso, o próprio sistema possibilita a impressão
de um conjunto de orientações sobre o uso de determinados medicamentos. Este impresso de orientações pode ser entregue ao usuário SUS no momento da dispensação. Além disso, quando o usuário SUS não retira o seu medicamento atendendo o agendamento da dispensação, esta informação é compilada num relatório de usuários faltosos. Este relatório pode ser usado para a promoção de busca ativa e verificação se de fato o usuário SUS deixou de utilizar o medicamento e os motivos pelos quais ele não continuou o seu tratamento. Assim, estas funcionalidades do Sistema Horus podem, de fato, contribuir para a humanização da dispensação de medicamentos no âmbito do SUS e, consequente, promoção do uso racional do medicamento. Quer saber mais sobre como realizar a dispensação de medicamentos de maneira adequada? Visite a biblioteca do nosso curso. Lá, você irá encontrar sugestões de leituras que serão complementares para a fixação do seu conhecimento. Voltamos para a aula. Agora que você já sabe como o Horus pode favorecer o seu trabalho, fique atento para algumas dicas importantes que vão melhorar o seu atendimento. A primeira questão importante a ser abordada é para quem nós vamos dispensar esse medicamento. É para aquele paciente mesmo? Eu tenho que perguntar a essa pessoa que está buscando o medicamento se ele vai ser o usuário desse produto. Porque a pessoa que vem buscar esse medicamento pode ser um amigo, um vizinho que está passando perto da unidade, que o paciente soube e pediu que ele viesse buscar esse medicamento. Nesses casos em que quem vai buscar o medicamento não é o próprio paciente, é importante que, além da nossa orientação verbal, nós possamos fazer algumas recomendações, alguns avisos importantes na caixa do próprio medicamento ou mesmo na prescrição. Outra questão importante a ser abordada é se é a primeira vez que esse paciente está fazendo o uso desse medicamento. Muitas vezes o paciente está usando o medicamento pela primeira vez. Os cuidados nesse caso, eles precisam ser redobrados. O paciente ainda não experimentou uma reação adversa, ele não sabe se o medicamento funciona bem nele, quais os horários que são mais adequados ao seu cotidiano. A orientação, nesse caso específico, ela tem que ser mais zelosa. A primeira orientação é sempre mais importante. Com base nisso, é relevante questionar se o médico falou sobre a farmacoterapia, se ele fez alguma orientação, ele explicou algum cuidado específico, se o paciente entendeu o que foi explicado. Isso é um dado importante. Estudos fora do país mostram que muitas vezes o paciente, por ter baixa escolaridade, não compreende bem a informação que foi dada pelo médico. Então, se ficou alguma dúvida, é importante que eu questione ao meu paciente. O senhor quer saber alguma coisa? Tem algo que o senhor precisa de maior esclarecimento? Saber disso é necessário para que você possa complementar a informação que foi dada pelo médico ou suplementar, dando informações que vão ajudar esse paciente a usar melhor o seu medicamento. Outra dica importante é saber se o paciente sabe para que serve o medicamento. Muitas vezes, a prescrição, como eu já disse, ela é ilegível. O nome do medicamento ele pode ser semelhante a outros produtos, o que pode levar a confusão a esse paciente e até mesmo à equipe. A equipe, se não estiver bem atenta para questionar qual a indicação do medicamento, ela pode ser levada ao erro, trocando medicamentos e causando grandes danos a esse paciente. Outro dado importante é sobre as alergias ou contraindicações. Quando eu estou diretamente com o meu paciente, eu pergunto se ele já experimentou alguma alergia anteriormente, ou se tem alguma contraindicação. Por exemplo, mulheres entre 15 e 45 anos podem chegar à farmácia gestantes, sem ter referido ao próprio médico. É importante que, no caso de suspeita, que eu delicadamente questione essa paciente, essa usuária, se ela é gestante ou se ela pretende ter filhos. Alguns medicamentos, como nós sabemos, podem causar danos a essas crianças. É importante perguntar também se esse medicamento é para o próprio paciente, como eu já havia dito,
ou se é para uma criança, um idoso da família, né? É importante que as pessoas compreendam essas informações de uma maneira clara, né, feita pela equipe, de modo que a equipe demonstre interesse em cuidar do paciente, que a equipe deixe claro que esse cuidado específico tem como principal objetivo garantir a segurança a esse usuário. Dessa forma, pode-se possibilitar uma prática mais voltada para esse cuidado ao paciente. Ok? Outro dado que é importante destacar é sobre a dose e a concentração dos medicamentos. No dia a dia, muitas vezes a prescrição ela omite essas informações. A dose, por exemplo, dos medicamentos, muitas vezes elas não estão claras. E aí vem um questionamento importante. É obrigação da equipe da farmácia adivinhar a dose ou a concentração que por alguma razão não foi colocada na prescrição? De forma alguma. É fundamental que você que está trabalhando tenha o discernimento que é necessário indagar o paciente, o usuário, sobre qual a dose que ele estava usando anteriormente. Ou se ele teve algum cuidado específico antes que deixou claro esse tipo de informação. No caso do usuário não se lembrar dessas informações, a alternativa mais viável, mais segura para o paciente e para a equipe é solicitar que ele retorne ao médico, que peça ao mesmo para complementar essas informações. O médico ele tem responsabilidade de prescrever de maneira mais completa possível. Ao adivinhar uma dose, a equipe da farmácia pode gerar uma inefetividade terapêutica, ou seja, o medicamento não causa o efeito desejado, ou o medicamento pode causar algum tipo de sobredose e causar dano ao paciente. Quando o Horus está disponível, você pode buscar o registro desse paciente para tentar mapear a dose e a concentração mais usadas ao longo do tempo. Essa dica serve principalmente para os municípios em que não há médico todos os dias. Nesse caso específico, o Horus ele pode proporcionar maior segurança à equipe e maior segurança ao usuário. Outra informação a ser verificada na prescrição é se a via de administração está descrita. Algumas substâncias são disponibilizadas no sistema em várias formas farmacêuticas, comprimido, creme, gel, xarope. Quando não se sabe para que se está tomando esse medicamento, a via de administração pode ser uma pista, um indício relevante para se dispensar o medicamento certo, mais uma vez, com segurança ao paciente. Dessa forma, o usuário, ao procurar o farmacêutico e sua equipe para relatar algum tipo de reação que ocorreu devido ao medicamento, ela teria condições de fazer uma busca em possíveis doses que geraram esse tipo de problema. Outra questão importante que pode ser observada é o horário. Normalmente, você vai ver que o médico receitou 5 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. A frequência está estabelecida, mas os horários não. Quem deve estabelecer os horários mais apropriados? Na prática, quem deve estabelecer os horários mais apropriados é o próprio usuário. Cada usuário tem uma rotina própria, que deve ser respeitada. O farmacêutico e a equipe devem se preocupar em serem facilitadores no ajuste desses horários que foram prescritos pelos médicos, de modo que esses horários eles sejam adaptados, adequados à rotina do paciente. Quanto mais adaptada a rotina do paciente e os medicamentos forem, maior a possibilidade do paciente ter adesão ao tratamento. Quanto mais claro esses horários ficarem para os pacientes, é mais fácil, é mais possível, é mais viável que esse paciente cumpra de fato o seu tratamento. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a duração do tratamento. O farmacêutico, mais do que nunca, tem que deixar claro a seus usuários qual é a duração desse tratamento. Muitas vezes, durante o atendimento, a prescrição não explicita até quando se deve usar esse medicamento.
No caso dos antibióticos, por exemplo, esses medicamentos devem ser usados por determinado tempo, em geral de 7 a 14 dias. Mas muitas vezes o paciente não tem essa compreensão. Param o tratamento quando desaparecem os sintomas. Nesse sentido, o farmacêutico e sua equipe devem esclarecer o usuário e a sua família, principalmente crianças, que embora os sintomas tenham desaparecido, o tratamento deve ser cumprido na íntegra, evitando riscos de possíveis recidivas. Orientações como essas parecem simples, mas muitas vezes não são realizadas. Outro ponto que eu gostaria de explicitar diz respeito às interações, né? A interação com alimentos ou com alguns fitoterápicos. De um modo geral, o paciente não imagina que o medicamento possa sofrer algum tipo de interferência de um alimento. No caso da tetraciclina, por exemplo, a mesma se modifica se for tomada com leite, sofrendo quelação e pode causar escurecimento dentário. Portanto, o farmacêutico deve discutir com o paciente sobre sua alimentação, orientar sobre cuidados necessários durante o tratamento. A mesma coisa serve para os chás. Muitos pacientes fazem uso do chá caseiro, junto com medicamentos. Se você percebe que um chá pode aumentar ou diminuir um efeito de determinado medicamento, deve se precaver de tentar espaçar o uso do chá e desse medicamento. Ou orientar melhor a esse usuário para que ele tome os cuidados necessários. Se o paciente já tem uma boa resposta terapêutica a um determinado medicamento, usar o chá junto com ele pode potencializar, pode aumentar esse efeito. A partir desse momento, você cria opções para que o paciente compreenda melhor o tratamento, suspenda o uso e ajuste os horários para que ele tenha o mínimo de interferência possível no efeito desse medicamento. Outro ponto importante é a interação dos medicamentos com o álcool. Estima-se que mais de 5.000 fármacos interagem com bebidas alcoólicas. O ácido acetilsalicílico, por exemplo, ele pode elevar o risco de sangramento gástrico. Já com paracetamol, aumenta o risco de hepatite medicamentosa. Diante disso, é preciso indagar o usuário, com a maior delicadeza, se ele tem um hábito social de beber. E aí, o senhor toma uma cervejinha no final de semana, um vinhozinho. A partir dessas informações, o farmacêutico e a equipe devem fazer as recomendações necessárias para que não haja riscos à saúde do paciente. Beber é um hábito social, mas durante o uso dos medicamentos é preciso ter muito cuidado. Bom, durante a dispensação, o farmacêutico deve ter atenção redobrada com os idosos. Estudos mostram que o idoso brasileiro usa, em média, 7 medicamentos concomitantemente. Nesses casos, a interação entre fármacos e fármacos é muito alta. Então, a polifarmácia aumenta a probabilidade dessas interações e de possíveis duplicidades terapêuticas. Na rotina, é possível confirmar se há polifarmácia com o uso do Horus. O Horus vai fazer todo o levantamento do uso de medicamentos do paciente e nós podemos fazer uma análise mais crítica antes mesmo do paciente buscar os medicamentos sobre quais são os usuários que requerem maiores cuidados. Logo, o farmacêutico ele deve estar capacitado e ele deve supervisionar o atendimento específico que é direcionado aos idosos. Sempre que possível, é necessário realizar a revisão da farmacoterapia ou acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes. Outro aspecto que eu gostaria de salientar é onde guardar os medicamentos. O paciente leva o medicamento para casa e quando chega em casa, onde é que ele guarda esse medicamento? As dicas principais é que se deve conservar esses medicamentos distante da cozinha, dos banheiros, porque nesses locais ocorre muita contaminação microbiológica, são lugares que têm muita umidade ou são muito quentes. Do mesmo modo, esses medicamentos não devem ficar em locais muito iluminados, pois alguns medicamentos eles são fotossensíveis, ou seja, sofrem interferência da luz e têm seus efeitos diminuídos. É importante salientar que os medicamentos eles devem sempre ficar longe do alcance das crianças e dos animais. Lembre-se que 38% das intoxicações no país ocorrem entre crianças de 1 a 9 anos.
Agora que você sabe mais um pouco sobre a dispensação e a entrega de medicamentos, bem como sobre as ferramentas que o Ministério da Saúde disponibiliza para melhorar a sua prática, aplique nossas dicas, faça as atividades da nossa plataforma e aperfeiçoe a sua dispensação. O usuário agradece. Até a próxima.